Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre duas emoções básicas e determinantes para o movimento dos preços na Bolsa de Valores. Essas emoções são a ganância e o medo. Essas são as duas emoções que fazem com que os preços subam ou caiam. Eles sobem porque os operadores acreditam que ele vai subir mais ainda e ele vai poder ganhar mais dinheiro ainda. É a ganância. E ele cai porque os operadores acham que ele vai cair mais ainda e eles querem sair logo para não ter um prejuízo. É o medo de perder dinheiro e a ganância de ganhar mais dinheiro, né? Então, o preço na Bolsa de Valores, se você pegar, por exemplo, o Ibov, que é o termômetro da Bolsa de Valores, né? O Ibov é o índice que vai dizer qual está sendo a performance das principais ações que são negociadas na Bolsa de Valores, né? Se você pegar o Ibov, que é esse termômetro do mercado, aí você vai ver que tem horas que ele está subindo, tem horas que ele está caindo, né? Só que a força que faz com que uma ação ou as ações subam, ela não é exatamente igual à força que faz com que essa ação caia, ou o grupo de ações caia. A subida e a descida dos preços, ela não é simétrica. Você observa que o preço, quando ele sobe, tá? Ele sobe de forma lenta e gradual e uniforme. Ele vai subindo lentamente, uniformemente, ele sobe com uma certa dificuldade. Ele sobe com uma sofreguidão, ele sofre para subir. No entanto, quando ele cai de uma vez só. Ele cai de forma rápida, de forma abrupta. Ele não cai da mesma forma que ele sobe. Ele não sobe lentamente e depois cai lentamente. Não, ele sobe lentamente e quando ele cai abruptamente. É quase como se fosse um balão. Se você imaginar um balão, quando você está soprando o balão para ele encher, ele vai enchendo aos poucos. Enchendo aos poucos, enchendo aos poucos. Quando ele estoura, ele explode. Né? Ele diminui de tamanho muito rapidamente. Né? Na bolsa acontece a mesma coisa. O que isso sugere para a gente? Que a gente tem que tomar cuidado com a queda. A gente tem que tomar cuidado com o movimento de baixa nos preços. Quando está subindo, está tudo bacana. Quando cai muito rápido. Então, você tem que ficar muito esperto quando os preços começam a cair. Se você tem um stop, não puxe o seu stop para baixo, não brinque com o stop, porque o movimento de queda é um movimento muito abrupto. Então eu vou mostrar para vocês agora isso tudo que eu falei, estatisticamente, isso no gráfico, como que o Ibov se comporta na subida e na descida. Vamos lá. Bom, medo e ganância na Bolsa de Valores, né? Você pode entender que o medo é quando os preços caem e a ganância é quando os preços sobem. Só que os preços sobem e caem de formas diferentes. Então, a subida dos preços, em geral, ela é lenta, constante, e o ideal é você ir seguindo com ela. Se o preço está subindo, você vai seguindo com essa subida dos preços. A queda dos preços, ela é, em geral, mais rápida, acelerada, e o melhor é pular fora o quanto antes. O preço começou a cair, ultrapassou o teu stop, sai correndo. Bom, aqui nós temos a variação do Ibov dia a dia para o ano de 2007. Tá? Então aqui vocês vão ver o ano, tá? No caso 2007, e aqui o fechamento e aqui a variação de hoje, entre hoje e ontem. Tá? Então essa aqui é a variação do Ibov ao longo de cada dia, vai até lá, do início do ano até o final do ano de 2007. Aqui você tem então a variação, ou o retorno, né? A mesma coisa. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o último dia do ano. Tá? E isso aqui é o gráfico que te diz a variação ao longo desse ano. Né? Como você vê, a variação ela gira em torno do zero. Por quê? Porque uma hora ela é positiva, outra hora ela é negativa, outra hora ela é positiva, negativa, positiva, negativa. E assim ela fica
variando em torno do valor zero, né? A variação máxima foi em torno de 5% positivo, isso no ano de 2007, e a variação mínima foi em torno de 7% negativo, né? Aqui, ó, variação máxima 4,95, né? Aqui a média dos retornos, então os retornos em média foram positivos, tá? E o desvio padrão é quanto que os valores se desviam da média. Isso aqui não é muito importante. O mais importante que eu queria chamar a atenção para vocês é este gráfico aqui, a distribuição dos retornos. Então aqui eu fiz uma tabela onde eu tenho um intervalo de retorno e a quantidade de vezes que ele aconteceu. Então um retorno menor que menos 5% aconteceu uma única vez, ao longo do ano inteiro. Um retorno de menos 5 a menos 4 aconteceu 3 vezes. De menos 4 a menos 3, 11 vezes. E assim por diante. Um retorno maior que 5% não aconteceu nenhuma vez. Um retorno de 4 a 5%, 2 vezes. E assim por diante. A maior parte dos resultados ficam em torno do zero. Ou seja, não varia nada, né? E aqui você tem a distribuição desses retornos. Tá? Quantas vezes aconteceu cada um desses intervalos de retorno? Você vê que é uma distribuição bem próxima da normal, né? de uma curva gaussiana, só que o que chama a atenção é este calombo do lado negativo dos retornos. Você tem uma quantidade de retornos maior no lado negativo do que no lado positivo. É como se quando os preços caem, eles caem com mais velocidade, de forma mais rápida, mais abrupta do que quando eles sobem. Do lado positivo, a curva é suave, do lado negativo, ela tem esse calombo. E isso acontece na maioria dos anos. Dá uma olhada aqui, ó. Ibov de 2008, você tem esse calombo aqui do lado negativo. Nós sabemos que o ano de 2008 foi um ano com grandes quedas na Bolsa de Valores e isso fica visível aqui. O ponto não é que houve grandes quedas, o ponto é que as grandes quedas foram vorazes, foram velozes, foram mais intensas do que as altas, né? Em 2009, você tem também o calombo. Aqui no caso você tem um calombo também do lado positivo. Por quê? Porque foi um ano que teve uma recuperação muito grande na Bolsa de Valores, né? Mas essa intensidade com que os preços caem permanece visível também no ano de 2009, que foi um ano de alta, né? Em 2010 você praticamente não tem nenhuma queda abrupta, tá? Mas ainda assim a queda está maior do que a alta, né? Em 2011 você tem a queda bem próxima do zero, mas você tem a queda não, o calombo, a barriga na gaussiana, né? Tá ela aqui próxima do zero, mas está visível. Em 2012 você não tem, mas a curva está inclinada para o lado negativo, como você vê. 2013 também não tem praticamente nada. 2014, visível aqui, você vê. 2015, que foi o último ano estudado, tem um pouquinho aqui, pouca coisa, mas tem. Como vocês viram, isso não é exato, né? Não é sempre. Tem vezes, tem anos em que a curva é mais simétrica, a subida e a descida são mais uniformes, mas geralmente quando há uma queda abrupta, essa queda é mais abrupta, é mais rápida do que a subida anterior a ela, né? Então, fiquem atentos às quedas quando você entrar numa ação e ela começar a sair, tenha sempre um botão de abortar a missão. Essa é a dica. Um abraço e até a próxima.